a identidade. Com isto em mente, eu posso começar a minha palestra agora para você sobre, não o adventismo líquido, mas sobre os tempos líquidos em que estamos vivendo. Eu quero começar com uma parábola para você. Preste atenção nessa história que eu vou colocar. Que romance poderia haver entre um rato e um ferro de passar roupas? Eu quero contar uma parábola sobre a identidade. Essa parábola seria mais ou menos o seguinte: Jesus contava parábolas, então vou imitá-lo. Havia uma casa que tinha um ratinho muito esperto, que vivia correndo na cozinha para todo lado, driblando a vassoura da dona da casa, driblando as ratoeiras, as armadilhas, e feliz. Mas era um rato solitário, que não sabia o que era ser rato. E um dia, nas suas andanças pela casa, aquele ratinho viu que a dona da casa estava passando roupas, e ela colocou o ferro de passar roupas assim em pé. Mas o ferro estava desligado. E ele, curioso com aquele objeto, subiu, e quando ele viu o ferro colocado ali como um espelho, ele viu seu próprio reflexo ali no ferro. Como ele nunca tinha tido contato com nenhum outro rato, ele era solitário, ele olhou aquele reflexo e assustou um pouco, e depois fez oi, e o reflexo respondeu oi. Ele levantou a patinha, e o reflexo levantou a patinha. E ele pensou, puxa, eu tenho um companheiro. Será uma companheira? Eu posso ficar até melhor, não vou ser mais um rato solitário. E daqui a pouco a dona chegou e ele, vem, corre comigo. Só que o reflexo correu para um lado e ele para o outro, é óbvio. E ele ficou triste, amargando dias e dias de depressão, esperando pela ratinha dele que ele não via mais. Na semana seguinte, a dona da casa foi passar a roupa. E ele subiu e viu a namorada dele ali, já até considerava namorada. E ele ficava sentado ali, olhando para ela, conversando. Na verdade, ela só repetia o que ele falava ao mesmo tempo que ele. Mas ele não era tão exigente assim, estava cada dia mais apaixonado. Até que depois de algum tempo, ele arriscou pedir um beijinho. E quando ele foi beijá-la, queimou a boca dele. Ele saiu correndo desesperado, falando, puxa, quem pode entender as ratinhas? Ela estava tão de bem comigo, por que ela me machucou? Era só falar que não queria o beijo. E na outra vez, ele encontrou de novo, deu outro beijo, doeu e queimou os lábios, até que um belo dia, entre idas e vindas, naquela situação e sem entender a sua companheira, ele acabou caindo numa ratoeira, coisa que nunca tinha acontecido antes. Moral da história: o fato do rato não saber quem ele era, o fez se apaixonar por um ferro de passar roupas. Mesmo sendo ilógico a imaginar que possa existir uma relação entre um ferro e um rato. Mas a falta de identidade provoca essas coisas. Há muitas pessoas que, por não saberem quem elas são, acabam se relacionando com aquilo que não faz sentido pela crença dela, pelo código de valores dela. E é esse o alerta que nós temos desses tempos líquidos. E para isso, eu vou colocar a problemática que eu tirei desse livro aí. Esse é um livro muito interessante. Ele foi organizado por autores, muitos deles até que não são religiosos. É uma antologia de artigos, e eu peguei esta parte do capítulo Repensando a Igreja na Modernidade Líquida, de Kieves de Groot. Ele escreveu o seguinte: um aspecto está assombrando o mundo cristão, o espectro da igreja líquida. Igrejas sólidas tentam acusá-lo ou contê-lo, no entanto, um movimento está começando a aparecer. Novas manifestações de ser igreja estão tomando forma, enquanto as antigas instituições estão desgastando continuamente. Sites, festivais, publicações religiosas e encontros sugerem uma rede de crentes cristãos caracterizada por uma avaliação positiva da pós-modernidade e transcendendo as distinções entre conservadores e liberais. Esse movimento da igreja aparece sob vários nomes: igreja emergente, nova igreja, novo paradigma, igreja líquida. Eu repito, essa fonte que eu peguei aqui é uma fonte secular, não são autores piedosos, nem da Casa Publicadora Brasileira, porque pela minha área filosófica eu também navego ali fora para ver o que eles estão dizendo. E eu estou me surpreendendo de encontrar muita coisa que eu acredito ali.
Note, se eu apenas citasse esse texto aqui para você, sem dar a fonte, você diria, isso aí é alguma coisa que a igreja escreveu que você está querendo colocar. Não, são estudiosos, em outras palavras. Você que está clamando tanto para que haja uma outra igreja, uma nova igreja adventista, e o Michelson leu de maneira muito clara aqui Ellen White, eu vou fazer parceria agora, lendo praticamente o que Ellen White falou, mas por autores que não são da igreja adventista. Ou seja, há sociólogos, há psicólogos, filósofos, estudiosos do comportamento humano que estão observando essa tendência de liquidificar a igreja sólida, em novos formatos. E eles mesmos estão levantando alerta. Agora, para a fundamentação teórica, que eu quero me valer de um autor muito famoso e muito conhecido, que você talvez já esbarrou no nome dele por aí. Eu vou colocar na tela quem é esse autor. O nome dele, Zygmunt Bauman. Você já está aparecendo para você. Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman é um dos maiores intelectuais do século XX, sociólogo polonês agnóstico. Então, já admito para você que ele, por ser agnóstico, eu vou apresentar algumas discordâncias dele também. E ele que cunhou essa ideia de modernidade líquida. Ele, judeu, foi criado em Varsóvia, foi professor em Varsóvia, foi comunista de carteirinha, fez parte do Partido Comunista Polonês, enfrentou o antissemitismo, foi expulso da Polônia, migrou-se para Israel, foi professor da Universidade de Tel Aviv, depois recebeu um convite para ser professor da Universidade de Leeds, na Inglaterra, e lá ele deslanchou pelo mundo. E os livros dele hoje são publicados em todo lado. Eu mesmo estou mudando um pouco a minha nomenclatura de pós-modernidade para modernidade líquida, graças à leitura de Zygmunt Bauman. Repito, para notinha de rodapé. Não significa que eu endosse tudo que ele escreve. Eu vou apresentar algumas discordâncias também. Mas eu acho que ele vai nos dar um pano de fundo interessante, porque a Agatha e o Michelson apresentaram, cada um a seu tempo. Ela falou da Revolução Francesa e mostrou o olhar profético do Apocalipse. O Michelson também a partir da história do Adventismo. Eu estou mostrando agora o mesmo critério, só que com o olhar de alguém de fora, Zygmunt Bauman. Em outras palavras, eu me surpreendo quando eu vejo verdades da revelação expressas até pelos de fora. Como Jesus falou, as próprias pedras clamarão. Alguém escreveu certa vez, comparando a passagem da pré-modernidade para a modernidade, que todos nós éramos como crianças cuja mãe dizia: não abra o armário de guloseimas, há um tigre lá dentro. Por medo do que mamãe dizia, ninguém abriu o armário de guloseimas. E se o tigre nos devorasse? Mas a parábola diz que nós crescemos, criamos coragem e mesmo trêmulos, abrimos a porta do armário. E para surpresa nossa, não havia tigre nenhum lá dentro. Mamãe mentiu para nós. E os doces eram uma delícia que nós estávamos perdendo tempo de experimentar. Explicando a parábola, essa criança com medo do tigre no armário era a humanidade pré-moderna. O tigre no armário era tudo o que a igreja ensinava. E a mamãe que falava do tigre e ameaçava com ele era a própria religião. Só que a humanidade agora se tornou moderna. Abriu a porta do armário, descobriu a ciência. Percebeu que o tigre não estava lá dentro. E que mamãe mentiu para nós. Aí nós podemos inaugurar a modernidade. As pautas sociais da Revolução Francesa são corretíssimas. Igualdade, fraternidade, liberdade. O problema é que pautas corretas com método errado dão desgastes. Já dizia Burton, quem não aprende com a história está fadado a repeti-la. A minha preocupação com aqueles que estão brigando tanto, por que a igreja não é agressiva com as pautas sociais, é porque eles certamente não conhecem a história da Revolução Francesa. Porque se conhecessem a história da Revolução Francesa, não brigariam tanto com a igreja, não exigiriam tanto da igreja que repita o método de Robespierre. Apenas para dizer para você, Robespierre depois começou a guilhotinar todo mundo e ele mesmo foi vítima da própria guilhotina que ele tanto sancionou. No final das contas, a França virou um buraco. Nós devemos sim ter as pautas sociais como parte da nossa plataforma, mas não do modo revolucionário como querem os iluminados filhotes da Revolução Francesa. Sim, porque a Revolução Francesa deixou seus filhos e filhotes, até hoje.
eu vejo muitas pessoas repetindo os mesmos lemas de Robespierre e de todos os outros iluminados que derrubaram a Bastilha. O cristianismo vai falar das pautas sociais através da ação. Eu achei interessante que, há pouco tempo eu fui atacado na internet como sendo um homem que não tem respeito pelo direito dos negros, mesmo sendo negro, nem das mulheres, por causa de um post que eu pus que agrediu alguns. Deixe-me dizer a você duas coisas. Acusar a igreja de ser de direita é não conhecer a teologia da igreja. Foi bem colocado pelo Michelson Borges aqui, a igreja adventista não é oficialmente nem de direita nem de esquerda. Aliás, essa questão de direita e esquerda foi uma coisa criada pela Revolução Francesa. Foi justamente quando todos estavam reunidos ali no parlamento, alguns a favor do rei, outros contra o rei, os mais nobres e os menos nobres, que as pessoas começavam no parlamento francês a sentar do lado direito e do lado esquerdo. Foi a partir dessa forma de se assentar no parlamento francês, não proposital, aleatória, que criou-se a ideia de política de direita e de esquerda. Ou seja, isso é apenas uma tradição, meu irmão. Se você acha que a igreja agora tem que ser de direita ou de esquerda, você nem entende o que é direita ou esquerda, ou o papel do cristianismo. O nosso papel é do evangelho. E eu vou falar com você aqui sem nenhuma propaganda própria. Eu já tive que enfrentar 2 vezes homem armado que estava praticando violência doméstica. Eu não sei dar um soco, nunca fiz artes marciais. E hoje, embora eu seja um pouquinho mais gordo pelo tempo, na época eu pesava meus 50 e poucos quilos. E por 2 situações, durante meu ministério, eu enfrentei um sujeito armado, um diziam que estava armado, eu não sei, o outro eu tinha certeza que tinha uma arma, para ajudar uma mulher que estava em apuros. Então, desculpe-me, eu não sou o defensor das mulheres só de internet. Não é com Twitter que você mostra que você realmente é um defensor da causa das mulheres. É tendo a coragem de enfrentar um homem com arma. E o que eu estou falando de mim é a reprodução de muitos pastores que batizaram mulher, mesmo o marido falando que se batizasse ele ia à igreja matar o pastor e a mulher. Eu tenho vários colegas que tiveram essa coragem. Então, desculpe-me, quando falar de causa das mulheres, veja o que nós estamos fazendo. Nós não somos apenas defensores de Twitter. Por isso, a igreja não é apenas igreja de Twitter, é de ação. Olha o quadro que marca a pós-modernidade. O abstrato. Olha como a mulher é retratada. Nenhuma mulher tem aquele corpo, aquela perna, falta de proporcionalidade. O centro agora é o niilismo. O que é o niilismo? O niilismo é justamente a falta de centro, o nada. O nada. A modernidade, a pós-modernidade, ela começa justamente por uma ideia de perda de valores, perda de certezas. A ciência que todo mundo achava que ia ser a salvadora da pátria, não foi. E óbvio que não seria, porque tudo que nós colocamos no lugar de Jesus termina em fracasso. Se na pré-modernidade diziam Deus existe, na modernidade diziam Deus não existe, na pós-modernidade eu não sei. O lema agora não é cogito ergo sum, não, o lema agora é que o meu amor seja eterno enquanto dure. Se é eterno, não pode ser enquanto dure. Você percebeu como são paradoxos esses tempos? Você percebeu como é nulo? Eu vou contar outra parábola para você entender a passagem da modernidade para a pós-modernidade. Imagine que todos nós estávamos andando numa carruagem, e os cavalos andando. Mas todo mundo dentro da carruagem está chateado com o cocheiro. Essa carruagem balança muito, ele não passa por pradarias agradáveis. Ah, se eu estivesse lá em cima eu faria melhor. Até que dentro da carruagem todo mundo tomou uma decisão. Vamos jogar esse cocheiro no chão, vamos tomar conta da carruagem, nós conseguimos guiá-la melhor. E nós, dentro da carruagem, a humanidade, fizemos isso. Alguns subiram ali, os mais fortes, e a gente só escutou os socos e o corpo do cocheiro caindo, rolando. E lá de cima todos gritaram, viva, a carruagem é nossa, eba, eu também quero andar um pouquinho, eu também, todo mundo vai poder guiar. Agora está sob a nossa direção. Só que daqui a pouco, os que estão lá em cima, com as rédeas na mão, gritam assim, escuta, alguém aí dentro já guiou a carruagem?
A gente pensou que você sabia, não. A gente só tinha que tirar o cocheiro. Eu também não sabia. Ninguém sabe guiar os cavalos que estão em disparada indo para o precipício. E o que no início era uma comemoração, agora se torna um pânico geral. Estamos indo para o abismo e não sabemos o que fazer. Esta parábola ilustra a passagem da modernidade para a pós-modernidade. Quando o homem tirou Deus do centro da história, quando o homem tirou Deus da guia do mundo, ele percebeu que ele não dá conta de guiar a história do mundo. Então, como está indo para o abismo, sabe o que as pessoas começam a fazer dentro da carruagem? Já que vamos morrer, então, olha, eu não quero morrer solteiro, então vamos fazer sexo aqui mesmo? Olha, eu não quero enfrentar a dor da morte, então eu vou fumar um baseado, ou ficar bem doidão que pelo menos eu não sinto nada. É assim que o mundo está hoje, rumando para um precipício. E por isso que as pessoas estão correndo tanto da realidade, porque se elas pararem, elas pensam, se elas pensarem, doem. Bauman quis dizer o seguinte: nós saímos de uma modernidade sólida, com princípios, com valores, com certezas, e caímos numa modernidade líquida. E se você olhar bem, qual a característica do líquido? Bom, o líquido toma a forma do invólucro onde ele está. Se você está com uma garrafa de, de refrigerante, o líquido vai ficar no formato da garrafa de refrigerante. Mas se você quebrar aquela garrafa de refrigerante, ele não sustenta a forma dele, ele acaba derramando. A sociedade está assim. As pessoas não têm convicções, eles têm formas e ficam nelas enquanto lhes for conveniente. A hora que esta forma quebra, elas também derramam como água, porque elas são líquidas. Bauman aplica esse conceito de liquidez da modernidade a vários elementos. Sociedade, casamento, família, crenças, valores. As pessoas hoje elas não ficam firmes muito tempo, porque a hora que o invólucro perde a forma, a água também perde a forma. Eu li esses livros falando do cristianismo, da religião de um modo geral, mas deixa eu falar do adventismo. Eu não tenho ainda um estudo de caso que convalide a hipótese que eu vou apresentar para você. Mas eu tenho a impressão que nós estamos hoje tendo um formato de membresia na igreja adventista que é um pouco diferente de quando eu me tornei membro da igreja. Por quê? Quando eu me tornei membro da igreja, era assim que funcionava. A gente chegava na igreja e tinha as famílias da igreja. O ancião, que já era talvez terceira geração de adventista, quarta geração de adventista. Às vezes o batismo era da família inteira, batizava o pai, a mãe e os filhos. Eu estou tendo a impressão, pastor Gilson, desculpe que eu já estou fora de distrito há muito tempo, que isso está diminuindo. Nós estamos mais tendo batismo de pessoas individuais. Está cada vez mais raro o batismo de famílias inteiras. É uma mesma pessoa que vem. Pode até vir depois a mãe, a sogra, mas uma pessoa. E a média de permanência de muitas pessoas na igreja, 3 anos ela já está saindo. Não está mais ficando 20, 30 anos. Modernidade líquida. Percebeu? As pessoas agora ficam por conveniência. Elas não se sentem mais, o padrão de conversão no passado era assim. O sujeito estava aqui, preste atenção, ele estava aqui, toda sexta-feira ele ia jogar sinuca com os colegas no barzinho e tomar cerveja. Só que agora ele se converteu para uma igreja. Quando ele se converteu, ele passa por um processo de desassocialização, porque os colegas de bar começam a fazer chacota dele, bullying. O Zé agora é crente, agora ele só usa terno, eu só vestiu terno para tirar foto para o exército, agora ele usa terno. E ele passa na porta do boteco lá com a Bíblia debaixo do braço, com a família, e pega o ônibus, vai para a igreja, eles debocham. Alguns até o excluem do grupo. Uma vez inserido na comunidade religiosa, esse Zé que eu mencionei, ele muda a linguagem dele, ele passa agora a ter cargo na igreja, o filho passa a namorar a filha de um outro irmão da igreja, eles agora se tornam consogros, o menino entra para o desbravador, começa a cantar as músicas da igreja, ele muda o corte de cabelo dele, ele muda as roupas dele, ele agora é um membro da igreja. Até o linguajar muda. Bom, esse que eu descrevi foi o processo de conversão que eu costumava ver há 20, 30 anos atrás. Hoje está havendo uma nova modalidade de evangelismo. As pessoas querem vir para a igreja, mas elas não querem ser incomodadas nos hábitos dela. Ela não quer mudar o jeito de vestir. Ela não quer mudar o jeito de falar. Ela não quer vir à igreja para ser uma serva da mensagem e do Deus dessa mensagem. Ela quer vir à igreja como um cliente
assume a conta de um banco. E cliente sempre tem razão. Ele não devolve o dízimo, ele paga cotas de mensalidade. E o dia que a música não o agradar, que o pastor não o agradar, ele muda de igreja como se muda de banco. Cristianismo líquido. Perceberam? Em outras palavras, Bauman, comunista, agnóstico, ele não é evangelista da TV Novo Tempo, nem distrital da Paulista Sul. Bauman falou que a modernidade líquida estava dentro dos planos já expostos no Manifesto Comunista, que sabiam que a única forma de implantar um comunismo que ia colocar o marxismo em todo mundo era tornar líquidos os sólidos, profanar o sagrado. Então, quando você diz, a igreja tem que entender que tomar a causa da mulher, do negro, do homossexual não é marxismo, leia Bauman. Na forma como está sendo colocada, é marxismo. Ponto. Zygmunt Bauman. Ponto. Tá bom? Não é Ellen White. O Michelson foi mais piedoso que eu estou mais secularizado. Ele citou Ellen White, você está Bauman. É marxismo. Eu não concordo com aquele filósofo do presidente lá, o Olavo de Carvalho. Muita coisa que ele fala eu acho muito arrogante. Mas você percebeu que eu consigo ler autores dos quais eu discordo, a guisa de ilustração Nietzsche, e saber o que eu concordo com ele e o que eu discordo. Eu discordo de Olavo de Carvalho em muitos pontos. Mas a expressão marxismo cultural, ela tem fundamentação teórica, sim, senhor. E a igreja está atenta para isso, para não perder a sua identidade. E eu quero colocar aqui alguns pontos que eu vejo como é que a família foi transformando. Isso Bauman mostra. Olha a ideia patriarcal que eu coloquei entre aspas de paternidade. Olha lá no quadro. Essa era a base da sociedade. Não estou saudosista, não estou falando que isso era o perfeito. Estou apenas historiando a liquefação da sociedade. Olha o pai como chefe, a mãe, vários filhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas o casal conseguia criar os 6 filhos com o salário de 1. Hoje, com o salário de 2, não dá para criar 1. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu com a família? Só na Europa foram 12 milhões de desabrigados de jovens. E aqueles que perderam pai ficaram sem pai nem mãe. Eu sugiro você ler um livro muito interessante. A autora Lynn Nicholas fala do rapto da Europa, como é que o modelo de pai foi sendo diminuído na Europa depois da Segunda Guerra Mundial. E o resultado disso, olha aqui, esses jovens brincando, jovens alemães que o pai e a mãe já tinham morrido, brincando de armas, mas sem saber o perigo que elas tinham. Foi depois disso aí que começou o costume de jovens ficarem até altas horas da tarde na rua, sem o pai e sem a mãe. E você vai falar que isso aqui é patriarcalismo da minha parte, que isso aqui é nostalgia barata. Não é. 10 horas da noite não é lugar de menina de 16 anos estar, a não ser junto com o pai e a mãe. E desculpe-me, eu não tenho moral para falar de educação porque eu não tenho filhos, mas eu sou professor há muitos anos. Eu não tenho filhos, mas eu recebo os filhos de muitos de vocês. E tem muitos pais que pedem para a gente conversar meia hora com o filho dele para tentar em 30 minutos consertar o que ele demorou 16 anos para estragar. Então eu sei o que eu estou falando. É saudosismo barato? Tome como você quiser. Mas o 10 horas da noite, 11 horas da noite, não é hora de menina de 16 anos estar na praça sozinha com a colega batendo papo. Olha a figura do pai como é que foi se transformando. Os Estados Unidos, percebendo o que estava acontecendo na Europa, ainda tentaram, através do cinema e da televisão, manter os valores da família, mas o pai, aos poucos, você vê os Waltons, a família, mas você vê os outros, a feiticeira, como é que o pai foi pouco a pouco se transformando num idiota. A figura do pai foi cada vez se imbecilizando. Olha os desenhos, os Jetsons, o George era um idiota. A família Buscapé, o pai, o Zé, era um idiota. Os Flintstones, Fred Flintstone, era um idiota. Nós temos a versão moderna aí, os Simpsons, The Family Guy, onde não só o pai é um idiota, mas a mãe também é uma idiota.
Os pais foram substituídos por super-heróis Marvel e DC Comics. E não era à toa que a cor de muitos dos uniformes era da bandeira americana. Ou seja, nós fomos aos poucos perdendo toda a nossa referência. E aqui vai os desafios para a igreja adventista. Primeiro, a modernidade líquida, meus irmãos, perdeu a noção de metanarrativa. Isso Bauman fala. Eles não falam mais de projeto para a vida, e isso é muito sério, porque nós trabalhamos com metanarrativa. O framework do nosso campo doutrinário é o santuário e o grande conflito. Se eu tirar da igreja adventista a doutrina do santuário e o tema do grande conflito, nós perdemos o nosso papel. E a metanarrativa hoje justamente quer perder a noção de história. É só o agora, não tem mais a noção de passado. A história linear foi trocada pela história presente. Você não vê mais muitos pregadores falando de Apocalipse 13, Apocalipse, Daniel 2, fora evangelistas. Esses sermões estão desaparecendo das igrejas. É melhor falar de autoajuda, é melhor falar de tendências modernas, é melhor ser um pastor descolado do que um pastor profético. A verdade objetiva, hoje nós estamos trocando a verdade por versões, estamos valorizando versões. Vivemos a era do era pós-cristã, pós-verdade, pós-colonialismo, mas não rompemos de fato com o anterior, apenas nos desencantamos com ele. Os relacionamentos sólidos, a permanência na igreja. O problema de muitas mensagens hoje não é o que dizem, é o que falta ser dito. Semana passada eu publiquei um vídeo no meu canal, no YouTube, onde eu falei do perigo das verdades pela metade. Se o nutricionista diz para um pré-diabético: coma doce apenas nos finais de semana, olhe o perigo de ler isso apenas pela metade. Ele dirá: o nutricionista disse, coma doces. A verdade completa é, coma doces apenas no final de semana. Repito, o problema de muitas mensagens hoje não está no que elas dizem, mas no que falta ser dito. E muitas pautas sociais, por mais válidas que sejam, quando elas ocupam o lugar que não lhes compete, elas se tornam heresia. Temos que ter equilíbrio em tudo. Isso é mentira. Sabe por quê? No Apocalipse, capítulo 3, a Laodiceia, Jesus disse assim: quem deras fosses quente ou frio. Quente é um extremo, frio é outro. E o que é o morno? É o equilibrado. Porque tu és morno, eu vou te vomitar. Mas Jesus vomita o equilibrado? Sabe o que eu aprendi? Nós devemos ter equilíbrio apenas nas coisas de Deus. Eu tenho que ter equilíbrio entre orar e trabalho missionário. Eu tenho que ter equilíbrio entre recreação e estudo. Nisso eu tenho que ter equilíbrio. Eu tenho que ter equilíbrio entre ano bíblico e dar folheto. Mas no que diz respeito a Deus e o mundo, eu não posso ter equilíbrio. Eu tenho que ser radical. Não posso ter equilíbrio entre o céu e o inferno. Não posso ter equilíbrio entre a igreja e o mundo. Aí eu tenho que assumir posição radical, porque segundo o Apocalipse, Jesus vomita os equilibrados.